Olá, Tony. Muito boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio do Voz do Litoral a professora Verônica Mori, que vai conversar conosco sobre a reforma do ensino médio, assunto que vem sendo discutido bastante, especialmente nesta semana, quando esta reforma foi assinada pelo governo. Tudo bem, professora? Tudo podia estar melhor, né? Podia estar melhor, né? A senhora não é muito a favor dessa mudança. Não. Bom, mas obrigado primeiramente pela sua presença aqui, pela sua disponibilidade de falar desse tema polêmico aqui conosco. Eu que agradeço pela oportunidade. Bom, professora, para a gente começar, é o seguinte, a reforma do ensino médio vem sendo discutida já aí desde 2010. E essa semana vem sendo mais aprofundada essa discussão toda aí por conta dessa assinatura do governo do estado. Eu gostaria que a senhora desse primeiro uma explanada para a gente, professora, o que muda e o que não muda com essa reforma do ensino médio nesse primeiro momento. Bom, aí as discussões elas estão acontecendo desde 2010. Na verdade, é um projeto de lei ainda do governo Dilma, né, 6840. E aí montou-se toda uma comissão de estudos, que tinha uma consulta, ainda que falha, mas ainda havia uma consulta de alguns profissionais da área, né, e tal. Em 2013 houve aí uma tentativa, né, de mudança do ensino médio e ela também ela não aconteceu, né? Isso teria acontecido agora por conta do resultado do IDEB, é isso, professor? É isso que o governo está justificando, né? Que foi muito baixo. O governo afirma que não houve, não que diminuiu, mas que se manteve, né? E, e aí a ideia do ministro da Educação é de que as mudanças elas têm que acontecer imediatamente, né? Alguma coisa tem que acontecer imediatamente. E aí esse imediatamente está sendo antidemocrático, a gente não está levando em conta os próprios profissionais da educação, né, como seria essa implantação ou não, está suprimindo algumas disciplinas e aí, antes mesmo da gente ter uma estrutura física, da gente ter todos os problemas da educação pública sanados, ele vai mexer primeiro no currículo, né, primeiro no currículo, e aí, sendo que o nosso maior problema é em relação à estrutura física. Então tá, vamos por partes então. Professora, antes da gente falar da estrutura física, eu gostaria para que a gente falasse do currículo, justamente como a senhora falou. Bom, as matérias obrigatórias que passariam a valer então a partir de agora no ensino médio seriam português, matemática e inglês. Outras virariam optativas nas escolas, como, por exemplo, sociologia, que é a sua área de atuação, como educação física, como artes também, né? Que são matérias, no seu ponto de vista, que ajudam muito na formação pessoal da pessoa, né? Pessoal do cidadão, né? Exatamente. São disciplinas, né? Artes, filosofia, sociologia e educação física. São disciplinas, não que as outras não vão tratar também, não que as outras não vão trabalhar e, né, que em momento algum eu vou fazer uma hierarquia das disciplinas. Mas estava até comentando hoje com os meus alunos, né, os alunos eles conseguem aprender muito mais, regras de convivência, regras de sociabilidade na quadra, jogando futebol, jogando vôlei, do que na sala de aula, dentro da sala de aula, naquele modelinho, carteira, né? Todo aluno sentadinho, um atrás do outro, quietinho, sem poder conversar, sem poder discutir com os alunos, né? Com os colegas. E aí ele aprende muito mais ali a questão de sociabilidade mesmo, né? De convivência com o outro numa aula de educação física, num jogo de futebol. E aí a gente entende também que a retirada, né? Essa tão discutida retirada da sociologia e da filosofia já acontece desde a ditadura militar. A gente tem aí um histórico dessas disciplinas sendo retiradas do ensino médio. Hoje uma aluna disse assim para mim, eles não sabem a importância dessas disciplinas. E aí eu chamei a atenção para ela, não, eles sabem sim a importância das disciplinas. Talvez por isso é que eles queiram tanto retirar as disciplinas do ensino médio para vocês. E aí pensando também que o governo está tratando os meus alunos como mão de obra para o trabalho, né? Para o trabalho
somente mão de obra, pensando que ele não possa ter uma formação humana, uma formação integral, uma formação artística e de que ele tenha que ser formado como mão de obra do trabalho. Tá certo. Agora, professora, a senhora falou também com relação à estrutura física. Aqui nós temos a informação de que com essa reforma aí do ensino médio, a carga horária seria ampliada de 800 para 1.400 horas-aula, né? E nós sabemos como é que funciona o ensino público aqui no Brasil. Hoje de manhã você tem lá aquele grupo de alunos que estudam de tal série a tal série. No período da tarde você tem mais um outro grupo que utiliza aquela mesma estrutura física, as mesmas salas de aula, os mesmos espaços em comum, e à noite você também tem outro. Como é que, no seu ponto de vista, a senhora até alertou, aonde é que a gente conseguiria colocar todo esse público, né, fazendo o ensino integral, né, o aprendizado integral? Bom, aí eu entendo que esse ensino integral ele não vai acontecer no espaço escolar, não vai acontecer, até porque você não tem a melhoria, você não vai ter a melhoria da estrutura física, você não vai ter o aumento daquele espaço físico. E se for pensar em manter o aluno, né, de 5 para 7 horas dentro da sala de aula, é melhor que não aconteça dessa maneira. Se a gente não mudar a estrutura, o que eu tenho? Eu tenho o giz, o quadro, e eu brinco com eles, e o lindo som da minha voz para dar aula para eles. Uhum. E isso já está muito ultrapassado, né? Isso já está muito ultrapassado, a gente tem que ter outras formas, a gente tem que inserir a tecnologia, a gente tem que inserir novos espaços, a gente tem que inserir uma biblioteca que realmente contemple, né? Que se eu for trabalhar uma obra, que tenha livros para todos os alunos. Uhum. Então, a gente precisa desse investimento e aí o entendimento de que essas horas elas passariam das 800 para 1.400 horas seriam outras ferramentas, né? Eu li que ele propôs a inclusão do módulo. A gente entende que módulo é você passar um trabalho para o aluno ir lá e fazer o trabalho em casa, isso seria o módulo. Então, em casa ou do sistema EAD, né, que é o ensino à distância. E aí também tem a questão do ensino EAD, né, que aí eu, professora, gravo um vídeo e aquele vídeo passa para todos os alunos, ou seja, eu já não vou precisar estar em sala de aula, orientando aquele aluno, e aquele aluno, ele assiste o vídeo e aquilo ali contaria como... Já valeria. Como aula, como carga horária. Professora, só para a gente finalizar, o nosso tempo está acabando, mas tem um assunto aqui que eu gostaria de perguntar para a senhora também, que essa nova lei, ela exigiria que os professores, na verdade a atual, exige que os professores fossem formadores, né, na área de educação, com diploma técnico ou superior na área de pedagogia ou afim. Com essa reforma, fica permitido também que as redes de ensino, né, dos estados agora contratem profissionais de notório saber, ou seja, pessoas que teoricamente não teriam a formação necessária para ensinar as pessoas, né? Como é que vocês, a classe, enxerga isso? A classe enxerga isso como um grande problema. É um grande problema, até porque a gente tem uma formação específica, a gente tem esse enxugamento de conteúdos que a medida provisória ela prevê, ela foi muito discutida, ela está sendo discutida. É claro que ainda existem vários pontos a serem discutidos, várias críticas a serem discutidas, mas a gente discutiu muito isso quando a gente está tentando formular uma base nacional comum, uma base nacional curricular comum. E aí vem o governo com uma medida provisória para retirar alguns desses conteúdos. Então, a gente já fez uma discussão e essa discussão ela é específica, ela é por área, ela é por disciplina. Uhum. Então, assim, cada disciplina é a sua especificidade, entendendo o que é importante e o que não é importante para a formação integral do aluno, não só como um trabalhador, mas como um ser humano. Tá certo, tá certo. Professora, eu vou lhe agradecer, infelizmente o nosso tempo acabou, mas muito obrigado pela sua disponibilidade de vir conversar conosco aqui. Amanhã, no programa Voz do Litoral, você acompanha uma reportagem também sobre esse assunto, a gente vai aprofundar um pouquinho mais. E agora a gente dá uma pausa aqui no Voz do Litoral para o horário eleitoral.